Numa folha qualquer eu desenho um sol amarelo. Oi, meus queridos alunos, tudo bem com vocês? Bom, pessoal, na aula de ciências de hoje, a gente vai fazer aqui, eu vou mostrar para vocês um resumo sobre o capítulo, tá? O capítulo 1, o tema 1, sobre força e movimento, tá bom? Para isso, eu vou fazer aqui uma introduçãozinha para vocês, tá? A ideia de força, acompanha a leitura aqui em cima. A ideia de força está bastante relacionada com a experiência diária de qualquer pessoa. Sempre que puxamos ou empurramos um objeto, dizemos que estamos fazendo uma força sobre ele. Observem aqui vários tipos de força que eu coloquei aqui de exemplo, de homem empurrando o carro, de o meninozinho empurrando o balanço. Isso é quando uma pessoa está exercendo um tipo de força, tá? Agora nós temos aqui, ó, mais uma força também pode provocar deformações, como nesses dois casos aqui em cima. E aí agora eu vou contar pra vocês a história de uma pessoa muito importante, que é, na verdade, assim, ó, essa pessoa é um físico, matemático e astrônomo que viveu há muito tempo atrás, chamado Isaac Newton, e foi graças a ele que a gente tem o conhecimento que a gente tem hoje sobre força e movimento, tá bom? A gente vai estudar as leis dele, as leis de Newton, que está na página 17 do livro de vocês, ok? Por isso que eu coloquei essa ilustração aqui do lado desse rapaz embaixo dessa macieira. Porque tem uma lenda que conta que o Isaac Newton descobriu a lei da gravidade no dia em que ele estava sentado debaixo de um pé de macieira, e a maçã caiu na cabeça dele, e ele se fez a seguinte pergunta: por que a maçã cai sempre na mesma direção do chão? Ou seja, por que qualquer objeto, quando a gente solta, ele cai em direção ao chão? Por que ele não flutua? E por que ele não não sobe na outra direção? Por que a direção é sempre a mesma? Então, ele descobriu, depois de estudos, claro, que existe uma força no centro da Terra, que essa força, ela atrai todos os objetos que estão ao redor da Terra, inclusive nós. Isso é o que faz com que a gente fixe os pés no chão. Por exemplo, na Lua, a gravidade da Lua é diferente da gravidade da Terra, por isso que na Lua, né, os astronautas quando vão, eles flutuam, porque a gravidade lá ela é bem menor do que aqui, tá bom? E aí eu vou contar a história pra vocês, tá? Vou mostrar aqui pra vocês, pronto. Esse é o cara, esse é o Isaac Newton, tá? O Isaac Newton, quando bebê, ele nasceu prematuro, ele é filho da Hannah e do Isaac Newton, né? Por isso que o nome dele ficou sendo Isaac, porque ele é uma homenagem ao pai dele. O pai dele morreu quando a mãe dele estava grávida dele. Então a vida dele é um pouco assim, muito complicada. Rodeada de tragédias também. Então ele nunca conheceu o pai dele, né? Porque morreu quando ele estava ainda na barriga da mãe. E quando ele nasceu prematuro. Então todo mundo dizia que ele não iria sobreviver. Ele também nasceu com um problema no pescoço, ele não conseguia ficar com o pescoço fixo, né? E a mãe dele colocou uma tira de couro assim para poder sustentar o pescoço dele. E o Isaac Newton sempre foi tido como quando ele foi para a escola, como o burro da classe, né? Ele era sempre o burro. E aí ele estudou muito, né? E aí na escola ele sofreu muito bullying porque ele era burro, tido como burro. E aí os inimigos dele, que faziam bullying com ele faziam bullying porque ele era burro, porque ele era desengonçado, porque ele não tinha amigos, porque ele não conversava, não brincava. E aí ele decidiu que daquele dia em diante ele iria ser o mais inteligente da escola, né? Para uma forma de revanche contra os inimigos dele da escola, os colegas. E foi isso que ele fez e ele conseguiu. Ele entrou na escola como o mais burro e saiu da escola sendo o aluno mais inteligente, né? E aí depois disso, quando ele terminou os estudos dele do básico, né? A mãe dele colocou ele numa faculdade, né? Ele foi morar com os tios e com os padres, a mãe dele colocou ele numa faculdade. E aí lá na faculdade, foi na época da peste negra. Então na época da peste, todas as escolas foram fechadas, ele teve que voltar para a fazenda onde ele morava com a mãe dele. Lá na fazenda, foi quando aconteceu esse episódio que eu contei pra vocês, né, dele debaixo da árvore, do pé de macieira, que a gente não sabe se realmente aconteceu assim, né? Mas que isso despertou nele, né, a paixão por estudar e por resolver problemas difíceis. Então, ele foi capaz de resolver problemas que tinham muitos anos em que ninguém conseguia resolver, problemas matemáticos, tá certo? Vou voltar agora aqui para a primeira lei dele, tá?
Então, a gente já conheceu Isaac Newton. Agora a gente vai conhecer a primeira lei de Isaac Newton, que está na página do livro de vocês, na página 18, tá bom? Depois quem quiser dar uma revisada. Então, vamos lá. O que diz a primeira lei de Isaac Newton? É o princípio da inércia. O que é inércia? É quando o corpo permanece parado. Por exemplo, você coloca aqui na minha mão um apagador. O apagador está aqui. Se ninguém empurrar ele ou puxar, ele vai permanecer na minha mão. Vocês concordam? Então, esse é o princípio da inércia. Que diz o quê? Por exemplo, se um corpo, ele está em movimento, ele tende a permanecer em movimento. Do mesmo jeito, se um corpo está em repouso, ele tende a permanecer em repouso. Por exemplo, nós temos aqui o exemplo em cima do carro. Ó, o carro parou, mas o passageiro sem cinto de segurança prosseguiu. Inércia é a tendência dos corpos em manter seu estado em movimento. Por quê? Porque o carro estava em movimento, mas a pessoa dentro do carro estava parada. Então, ela estava tendendo a permanecer parada, de tal maneira que quando o carro parou, ela foi para frente. Do mesmo jeito acontece com o exemplo da moto embaixo, tá bom? Aí nós temos aqui um exercício. A lei da dinâmica se refere à situação porque passa o personagem abaixo. A qual lei? Explique o que diz essa lei com suas próprias palavras, relacionando-as com essa situação. Qual é a lei? É a lei do princípio da inércia, tá? É a primeira lei de Isaac Newton. Foi o mesmo exemplo anterior. O carro estava andando, quando ele precisou parar, o corpo foi arremessado. Por quê? Porque o corpo não estava em movimento junto com o carro. Ele estava dentro do carro, mas estava parado. E aí nós temos a segunda lei, é o quê? O corpo sob a ação de uma força adquire aceleração. Ou seja, quando eu empurro algo, quando eu chuto uma bola, por exemplo, aquela bola ela cria uma aceleração, ela cria uma velocidade, não cria? Então, é justamente a segunda lei, a lei da aceleração, que é quando você empurra uma coisa, aquela coisa começa a se movimentar, tá bom? A terceira lei, nós temos aqui, ó, agora responda esta. 2 patinadores, A e B, estão parados no centro da pista. Se o patinador A exerce uma força sobre a patinadora B, o que acontece? Então, é a lei da ação e reação. É a terceira lei, ação e reação. Toda ação requer uma reação. Ou seja, você fez a ação de empurrar, a reação vai ser de ela sair, né, em movimento. Tá bom? Pronto, isso que eu falei, é o princípio da ação e reação. A toda ação corresponde uma reação com a mesma intensidade. Então, eu vou recapitular aqui, ó. Vamos recapitular as leis. Bom, nós estudamos o movimento e força e nós vimos um pouquinho da história de Isaac Newton, quem foi Isaac Newton, e nós vimos que nós estudamos 3 leis do Isaac Newton. A primeira lei é a lei da inércia, ou seja, um corpo, se ele está parado, ele vai ficar parado. E um corpo, se está em movimento, ele vai continuar em movimento. É a primeira lei. A segunda lei é a lei da aceleração. Toda vez que eu faço uma ação sobre algo, aquela coisa, por exemplo, uma bola, se eu chutar a bola vai criar uma aceleração, tá bom? Toda vez que eu exerço uma força sobre algum objeto. E a terceira lei é a lei da ação e reação. Ou seja, toda vez que eu pratico uma coisa, uma ação sobre um objeto, eu vou ter uma reação dele, tá certo? Agora vocês vão fazer a atividade de vocês da página 21 e a segunda questão vai ser um desafio, tá bom? Qualquer dúvida, me mandem mensagem no WhatsApp. Um beijo, fiquem com Deus.